morrido, veio Davi, 40 anos de governo, um governo influente, Israel num momento assim de conquista, de muita coisa, e agora assume o seu filho. Que vamos também admitir, eu vou abrir um parêntese para uma coisinha que eu não quero esquecer e deixar de pontuar aqui. Não foi assim Salomão chegar e de bandeja Davi, chega Salomão, vem, senta meu filho no trono. Não foi assim não, meu querido. Davi, que não vamos tocar aqui, porque o foco hoje é Salomão, mas Davi, em que pese ter sido aquele rei de quem eu já falei um bocado aqui, um homem notável, um governante fantástico, mas no campo, na esfera familiar, Davi dentro de casa, faltou muito. É verdade. Pecou bastante, né? E eu vou dar um exemplo disso. Antes de Salomão assumir o governo, Davi estava ali já acamado, já num cenário difícil, vendo a vida caminhar para o seu final. Só que quando viram, o rei, é a hora de estar aqui. Aqui existe um vácuo e eu vou assumir. Ele ainda pronto, ainda um homem guerreiro, enfrentou uma batalha grande com Absalão, que era influente e tal, mas lutou. Absalão era sem futuro. O filho terrível que deu trabalho ao pai. O cara era malandro, esperto, chegava, tentava conquistar o povo, não é? Enganar. E conquistou muita gente. Conquistou muita gente, não é? Foi uma luta, até que terminou morrendo da maneira que morreu. Mas não foi só ele, Ainda antes de Salomão ser declarado rei de Israel, pelo rei Davi, seu pai, Adonias, que era também filho de Agite igual a Absalão, ele era irmão de Davi por parte de pai, mas não era filho da mesma mãe, era filho da mãe de Absalão, não é? Adonias se levantou, juntou um grupo, não é? Um grupo de pessoas para segui-lo, foi fazer uma festa e queria se apresentar como rei. E uma coisa que chama a atenção, ele tinha gente influente de dentro do palácio que estava ao seu lado, que era Joabe. Joabe foi um guerreiro também, não foi só Joabe. A Bíblia se refere aos filhos de Zeruia. Joabe e seus irmãos eram 3, se estou certo, homens notáveis, guerreiros tremendos. Esses homens, eu ousaria dizer que eles nasceram para matar gente. Os caras eram uns guerreiros assim, fenomenais. Eles eram notáveis e foram grandes valentes de Davi. E Joabe, a quem já me referi, era o grande general do exército. Pois ele, vendo já que o rei caminhava para o fim da vida, ele resolveu seguir Adonias, que era filho do rei também, não é? E resolveu segui-lo. Mas há uma coisa que interessante. Adonias fazia essas coisas, mas a Bíblia também não esconde. A Bíblia diz com muita clareza que Davi nunca teve o cuidado de repreender Adonias. Não teve. E Adonias estava lá, querendo se autoproclamar. Era uma conspiração quase no tamanho do irmão dele. Esaú e Jacó, né? Esaú tinha certeza que ia herdar porque era um homem de guerra e Jacó era um menino criado com a mãe, né? Pois Igual Salomão, verdade. Como o povo ia confiar num menino que era criado dentro do palácio? Aí o que acontece, não é? Ele com aquela situação, mas aí a história é muito bonita, esse texto, esse cenário muito interessante, e Salomão termina que Davi o declara rei. E quando Adonias viu, e aí está dentro do texto que Tamires leu, todo o povo ficou maravilhado, festejando aquela maravilha com ele, mas até ali tudo era festa, E aí o que é que acontece? Nos dias seguintes, ele já investido do cargo, já assumido, teve várias ações que ele começou a fazer, coisas que ele começou a agir, já começou a mostrar qual seria a linha do governo dele, e aí vem a causa daquelas 2 mulheres. Foram dormir,
cada uma tinha um filho, o filho de uma morreu. Quando ela viu que o filho estava morto, acordou lá pela madrugada, viu o filho morto, levantou-se sutilmente, botou o filho no regaço da outra e pegou o filho vivo e trouxe para ela. Terminou aquela causa, aquela confusão. O vivo é meu, o morto é seu e aquela coisa toda. Terminam indo para o palácio. Aí ficou aquela, apresentaram a questão diante do rei, todo mundo ali esperando como o rei ia julgar aquela situação. Aí Salomão olhou e disse, bom, aqui nós temos uma dificuldade. Essa diz que o filho vivo é o dela. A outra diz, não, o morto é que é o dela, o vivo é que é o meu. Então tem um jeito de resolver. Pega essa criança, segura aí um do lado do outro, traga aí uma espada. Abre esse menino de cima a baixo, dá uma banda a um e uma banda a outra e está resolvido. Aquela cujo filho era o morto, é aquela sem futuro mesmo, né? Festejou, aplaudiu a atitude do rei. Olha, uma mãe. Aí a outra chorando, aos prantos, ela disse, não, rei meu senhor, não faça uma coisa dessa. Atenda o pedido da tua serva e dê o menino vivo a ela. Se é para matar meu filho, dê a ela. Aí o rei disse, entregue a essa. De modo nenhum entregue a outra, porque essa aí é a mãe. Menino, isso repercutiu. Então foi um episódio que Deus usou para apresentar Salomão ao povo. E o povo viu que a Bíblia diz textualmente que o povo temeu a Salomão e entendeu que Salomão julgava com sabedoria de Deus. Fiz esse relato do episódio, mas como nós caminhamos para o final, vou lá no episódio que você falou sobre o filho de Salomão que o sucedeu. Não é uma questão meramente de escolher esse ou aquele, não é apenas isso, mas você mesmo já lembrou. O problema de Roboão em si é que ele agiu mal logo no começo, né? Salomão morreu e agora, num primeiro momento, Roboão assume como quarto rei de Israel. E qual era a lógica? Era ele seguir. Seu avô Davi reinou 40 anos. Seu pai Salomão também 40. A lógica é que ele reinasse aí, não vou dizer 40, mas poderia reinar até mais. Depende de Deus ter dado a ele essa oportunidade. Mas, sabendo que ele ia se dirigir ao povo, e aquele momento que os governantes usam ainda hoje, aquela primeira fala, aquele primeiro discurso, que chama muita atenção, ele passou por isso também. O que é que ele fez? Procurou os conselheiros, homens que serviram nos dias de Salomão, homens que tinham aprendido com a sabedoria de Salomão e que dividiam com ele o modelo de administração. É a Bíblia que diz isso. E aí, quando ele conversa, quando ouve os conselheiros, olha, teu pai foi um grande rei. Inegavelmente, Israel é o que é hoje pelo fruto do trabalho do teu avô e notadamente do teu pai. Salomão foi um grande rei, disseram os homens. Mas teve uma coisa que teu pai falhou muito. Foi a carga que ele impôs sobre o povo. A carga tributária dos dias de Salomão não era fácil. A gente fala muito na riqueza, na glória, sim, meu querido. Mas a carga tributária dos dias... Quem pagou, né? Quem pagou a conta. É isso aí. Menino, a nação que pagou a conta foi uma carga tributária. Agora, é claro, ele não enricou somente, não se deve atribuir apenas na carga tributária. Era um conjunto de ações. Pra você ter uma ideia, também me admira muito essa passagem. Salomão ele comprava cavalos do Egito. Os cavalos, naquele tempo, vamos entender que o cavalo era extremamente utilizado. Não era só para montaria, não. Era, sobretudo, usado como instrumento de guerra, né? Os carros de guerra e os cavalos para que os guerreiros montassem. Então, cavalos mesmo de guerra era uma coisa... Era uma fonte que girava. Uma raça selecionada. Isso, muito grande. O que quero dizer era um elemento significativo dentro da economia daquele tempo. Sim. É isso que eu quero dizer. E aí, uma coisa que me chama a atenção.
O Egito, os cavalos do Egito eram famosíssimos. E o que é que Salomão fazia? Muitos reis. O cara não tinha acesso a comprar. Ele deteve quase que um monopólio nos seus dias, né? Eu ousaria dizer que foi um monopólio. O camarada não, os reis não compravam um cavalo do Egito, eles compravam da mão de Salomão. Mas Salomão não tinha. Salomão comprava do Egito. Ele comprava do Egito e revendia. Então era uma fonte de riqueza vinha daí. Claro, isso aí era uma variável. A carga tributária em si, como já falamos, não é? Muitas mulheres dele também eram alianças, né? Porque Sim, as 700 também, mulheres eram rainhas também, de seus também. povos, né? Então, rapaz, havia todo um cenário, não é, sobre isso. E aqueles homens, aqueles conselheiros com quem Roboão inicialmente se aconselhou, eles entendiam disso e deram um conselho sábio a Roboão. Ao invés dele seguir o conselho daqueles homens, o que é que ele fez? Vou usar a expressão dos nossos dias. Resolveu falar com a galera, com a juventude, com quem ele tinha crescido e foi lá. Aí os cabras disseram, tu tá doido, é? Tu vai ter que demonstrar poder, rapaz. Tu tem que mostrar esse povo a quem governa. Tu diz a eles é o seguinte, meu pai, o meu dedo mínimo, entendeu? O meu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do meu pai. Se meu pai açoitou vocês com vara, eu vou açoitar com escorpião. Meu amigo, só não perdeu a nação inteira porque Deus honrou a promessa que tinha feito a Davi para não deixar apagar uma lâmpada no trono de Davi. Somente por isso. Mas das 12 tribos, ficou com 2. E Jeroboão, filho de Nebate, veio e governou sobre 10. O próprio Deus se encarregou de conduzir essa situação. Então, esse é que é o fato. Roboão começou extremamente mal. E aí, num primeiro momento, quase que há uma guerra e tal. Foi Deus também que não deixou. Chegou para Jeroboão e disse, epa, você vai governar aqui as 10 tribos, mas eu não quero isso. Se levantar contra a casa de Davi, não vou permitir. Deus não permitiu, não é? Repito, para manter, senão tinha ouvido, tinha sido uma carnificina. Uma coisa terrível. Então é por aí. Meu querido, considerando que o tempo está se aproximando, eu vou deixar você à vontade para fazer algum questionamento ou algo. Vamos lá, porque se deixar eu falo assim, demais. Mas, pastor, é assim, o senhor é um homem muito abençoado. A nossa intenção aqui na rádio, sabe, pastor, é fazer uma promoção do homem cristão. É trazer pessoas aqui que façam essa propaganda de um homem cristão. Não o crente, aquele que vive da igreja, mas o homem que vive em sociedade e se torna diferente dentro da sociedade e é luz dentro da sociedade. E o senhor é uma referência disso. E Deus o escolheu como pastor. E é essa referência que Salomão teve, que foi a luz do Senhor sobre ele, que Jeroboão não teve, né? Porque a carga tributária que Jeroboão queria manter, o povo cumpria com Salomão, né? E com ele não tinha esse poder. Roboão, né? Roboão não tinha esse poder humano, né? Conduziu-se mal. Mas, pastor, assim, uma pergunta assim uma coisa que eu tenho muito na cabeça sobre Salomão sabe o que é, pastor? Se a necessidade de poder, a necessidade de ver as coisas crescerem com os próprios olhos, a necessidade da riqueza, a necessidade das grandes obras, ela pode ofuscar a sabedoria, até a sabedoria que vem do céu? Pode. Eu estou respondendo sua pergunta literalmente. Eu não estou jogando isso para a vida de Salomão. Uhum. Até espero que você não tenha feito, você tenha pego o exemplo de Salomão para fazer a pergunta. Não, porque também. É isso aí. Porque eu não vejo a vida de Salomão assim. Não vejo. E por que eu não vejo? Porque está na Bíblia. Se fosse isso, ele tivesse Deus, muito obrigado, o senhor está perguntando o que é que eu quero. Quero que mate meus inimigos, quero muita riqueza. Mas não foi isso. Ele humildemente se colocou diante de Deus como incapaz de governar um tão grande povo. E Deus resolveu